Oi gente, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do canal. E como vocês viram no título, hoje eu vou propor uma loucura para mim. Sim, é uma loucura, eu nem sei se eu vou conseguir cumprir esse desafio, mas eu estou disposto a tentar. Não sei se todos vocês conhecem a trilogia Executores, escrita pelo Brandon Sanderson, mas ela se iniciou com esse livro aqui, Coração de Aço. Eu já li esse livro aqui em 2016, final de 2016 e início de 2017, né? Tem até resenha aqui do canal antiga. E eu nunca comprei os outros dois livros posteriores, que é Tormenta de Fogo e Calamidade. Sempre estava muito caro, até nas promoções eu achava caro. Fui dando prioridade a outros livros e acabou que nunca comprei. Recentemente a Aleph fez uma promoção de e-books e eles estavam por R$ 5. Então eu falei, vou comprar o e-book de Tormenta de Fogo e de Calamidade e abrir mão de ter esses livros na versão física. Tem muita gente que gosta e é uma trilogia favorita, mas tem gente que se decepcionou com o final. Então, como eu não sei qual vai ser a minha opinião, não vou investir em 30, R$ 40 no livro físico, sendo que eu posso pagar 5 no e-book, não é mesmo? Pois é. E aí eu tô tipo, eu quero terminar essa trilogia, mas não tá indo, eu não tô conseguindo ler. A gente tá conversando muito sobre não conseguir ler durante esse período, né? Eu tô nessa também, mas desde que eu comprei esses e-books eu falei, eu queria fazer a loucura de ler um livro em cada dia. Será que eu consigo ler a trilogia dos Executores em 3 dias? Um livro por dia? Então como vai funcionar? Hoje é sexta-feira, eu quero ler Coração de Aço. Na verdade, fazer a releitura de Coração de Aço, né? São quase 4 horas e eu vi que o tempo médio de leitura de cada um desses livros é de 8 horas. Acho que Tormenta de Fogo é um pouquinho menor, então é 7 horas e pouca. Tô mirando nesse tempo de leitura, tá? Já tomei banho, tô com o cabelo molhado, tô preparado aqui para passar o resto do dia lendo. E como vai ser uma releitura de Coração de Aço, eu acho que vai ser mais rápido, né? Eu não vou demorar tanto assim. Então nesse vlog eu vou dividir as minhas opiniões sobre essa trilogia com vocês, mas de qualquer forma, se eu não cumprir esse desafio, eu vou continuar lendo esses livros. O desafio inicial é ler em 3 dias, mas se eu não conseguir, vamos ver até onde. Esse é o suspense que vai manter vocês presos aqui nesse vlog. Em quanto tempo eu vou ler essa trilogia? Mas eu tô realmente empenhado em ler um por dia. Vamos ver se o universo vai conspirar a favor para isso dar certo. E eu vou começar agora a minha leitura de Coração de Aço e embarque aí nessa aventura junto comigo. Bem, gente, vai dando 7 horas agora e eu acabei a parte 2 do livro. O livro é dividido em 4 partes e ele tem um pouco menos de 400 páginas, tem 375. Então, como eu li mais da metade do livro em 3 horas, um pouco menos até porque eu parei para lanchar aí nesse período, as letras estavam embaralhando, eu precisava comer, cheguei à conclusão de que eu vou ler esse livro em umas 6 horas mais ou menos e eu acho que os outros também. Então, eu não preciso ficar tão focado em correr. E isso me animou ainda mais para continuar esse desafio e eu tô sentindo que eu vou conseguir cumprir. Mas só para explicar um pouco sobre Coração de Aço, caso você esteja perdido, a trilogia dos Executores é escrita pelo Brandon Sanderson, como eu já falei, e caso você não esteja ligando o nome à pessoa, ele também é autor de Mistborn e é um autor de fantasia muito famoso que já escreveu vários outros livros, muitos deles ainda nem chegaram aqui no Brasil, inclusive, e essa trilogia Executores é mais uma ficção científica voltada para o público jovem adulto, apesar de que nessa releitura eu esteja discordando um pouco disso. Nesse mundo aqui que ele criou, algumas pessoas ganharam superpoderes e em vez delas virarem heróis e ajudar a população, na verdade elas viram super vilões e escravizam as pessoas e tomam as cidades e assassinam os outros, enfim, uma coisa horrível. E o nosso personagem principal, que é o David, ele tá determinado em caçar os épicos, que é a denominação desses super vilões. Cada épico tem um superpoder diferente e também tem uma super fraqueza. A fraqueza de cada um pode variar, podem ser coisas extremamente aleatórias. Coração de Aço é super poderoso e governa a cidade de Nova Chicago. E o David é a única pessoa que viu o Coração de Aço sangrar. Então ele acha que tem uma pista sobre a fraqueza do Coração de Aço. E vai usar isso para entrar num grupo chamado de Executores, que são um grupo de pessoas normais, né, sem poderes, que matam épicos pelas cidades dos Estados Unidos, tá? Cada cidade tem uma história muito ruim de destruição, de escravidão, enfim. Eu vou deixar para fazer os meus comentários em relação a essa releitura depois que eu terminar, mas já adianto que estou gostando bastante. Ouso dizer que estou gostando bem mais do que a primeira vez que eu li. Então tá sendo promissor esse projeto, hein? Eu acho que foi uma boa me desafiar dessa forma. Mas agora eu vou terminar de ler então. Aí depois a gente conversa aqui mais um pouco, beleza? Eu nem ia fazer essa pausa aqui no meio. Eu só resolvi fazer porque eu vi que vai dar tempo de terminar esse livro ainda hoje. E eu tô super feliz com isso. Então até daqui a pouco.
bom, gente. É 10h30 agora e eu acabei de ler Coração de Aço. Acho que não era nem 10h20, era umas 10h17. Acho que era isso, 10h17 que eu acabei. Eu desci umas 8 e pouca pra jantar e depois da janta minha mãe me sequestrou pra fazer umas coisas pra ela no computador. Então eu não pude ler, demorei um pouquinho mais do que eu gostaria, mas eu terminei 10 horas da noite, né? Ou seja, eu li por volta de 6 horas esse livro. E então foi um tempo muito bom, 2 horas abaixo do que eu tava esperando. Não vou terminar de ler o livro meia-noite, vou poder descansar. Agora no finalzinho, as letras já tava tudo embaralhando, que eu tava ficando cansado. Mas eu tô muito feliz de ter feito essa leitura. Feliz demais. Eu vou assistir a minha resenha de Coração de Aço que eu fiz em 2017. E depois que eu assistir, eu venho aqui comentar as minhas opiniões sobre essa resenha. Mas de forma geral, essa leitura, essa releitura, na verdade, foi bem melhor do que a minha leitura inicial. Eu lembrava bastante coisas dessa história. Eu sabia que eu lembrava das coisas. E realmente, não teve quase nada de novo nessa releitura. As cenas estavam bem marcantes na minha mente. Eu podia ter pulado pro segundo livro tranquilamente. Mas eu queria fazer esse vídeo, essa loucura com os 3 livros, né? Rendi aos meus caprichos. Falei, vai ser os 3 livros, então eu vou reler. E não me arrependo, porque esse livro reforçou muitas coisas que eu gostava e também me fez mudar de perspectiva de coisas que tinham me incomodado no início. Eu lembro que eu não gostava do personagem principal, do David. Eu tinha achado ele insuportável na primeira vez. Ele não focava nas coisas que ele precisava fazer, ele só falava o quanto a garota era bonita. Então, não me desceu. Só que nessa leitura eu gostei mais dele. Eu achei ele mais convincente como personagem que tem 18 anos, o jeito como o fluxo de pensamento dele funciona. E eu percebi, olhando com uma visão de uma pessoa que já conhece a história, já sabe o que vai acontecer, que esses momentos que ele parava pra falar da garota não eram tão desnecessários assim. Já que eu toquei nesse assunto, existem algumas revelações e plot twists no final desse livro que eu já lembrava. Então eu pude ler o livro analisando se o autor já tinha deixado pistas ao longo do livro. Então eu pude ler o livro analisando se o autor já tinha deixado pistas ao longo da história sobre essas coisas. E sim, ele tinha deixado. Eu, obviamente, não vou falar que plot twists são esses, nem essas revelações, mas fica muito evidente quando você faz uma releitura que aquela coisa vai acontecer no final. E que no primeiro momento que você lê o livro não parece. Mas aí chega lá no final, tudo faz um pouco mais sentido. E eu não lembrava dessas pistas que o autor deixou. Isso foi bem interessante de perceber também. Em relação ao final, né, o grande mistério desse livro é qual é a fraqueza do Coração de Aço, porque eles precisam derrotar esse épico, mas não tem certeza de qual a fraqueza dele. Na primeira vez que eu li, eu já tinha sacado desde o início o que que era. Dessa vez, obviamente, eu já sabia, então eu fiquei com aquela cara de tacho de estava sempre muito claro, isso não foi uma grande revelação, mas não tem problema porque fez sentido, cabe pra história, tem uma lição de moral, é bonitinho o final, mas o joguinho, a jogatina que tem com relação a essa fraqueza dele, que acontece lá no final, eu não lembrava, eu não tinha pegado. E aí foi bem interessante porque mesmo já sabendo o final, eu li sobre uma nova perspectiva. E, inclusive, muitas coisas lá no final eu não tinha pegado, não estava na minha memória que aconteciam, então eu acho que eu li esse livro aqui num momento muito perturbador, pelo menos o final, porque eu não lembrava desses detalhes. Eu fiquei, gente, então foi assim que aconteceu. Vou ter que rever a minha resenha para ver o que eu falei. Eu nem lembro também a nota que eu dei para esse livro, mas eu sei que eu daria hoje 4,5. Eu quero aumentar a nota que eu dei no Scooby. Eu acho que foi 4 estrelas, então eu vou aumentar para 4,5. E por falar em Scooby, eu não vou colocar que eu tô lendo esses livros. Talvez eu coloque só o Coração de Aço agora, mas os outros dois não. Senão vocês vão reparar que eu li um seguido do outro. Eu não quero estragar a surpresa para vocês, tá? Eu quero que seja surpresa, então eu não vou colocar no Scooby, vou colocar só depois. Talvez uma semana de diferença. Ah, lembrei, em relação a personagens, né? Na primeira vez que eu li, eu não tinha me apegado a nenhum personagem. Não tinha ninguém que eu falava, nossa, que cara legal. Nessa aqui, eu me apeguei muito ao Abraham e ao Cody. Nessa aqui, que eu tô falando, é nessa leitura, né? Eu gostei muito do Cody, senti muita simpatia pelo Abraham. Eu não costumo gostar de personagens super religiosos, que é o caso do Abraham, mas eu entendi aqui o contexto. E eu gosto deles quando faz um pouco de sentido. Eu gosto quando o autor me faz sentir pena de personagens religiosos, em que eu enxergo que ele só tá usando a religião como uma forma de escape. E o Abraham é muito isso. E não que a religião aqui tenha o mesmo contexto da religião do nosso mundo. Que aqui, no caso, o teor religioso é esperando que os super-heróis sejam bonzinhos e não vilões. Então isso também dá uma amenizada.
Esse vídeo tá ficando grande, então amanhã, que agora já tá tarde, né? Amanhã eu assisto o meu vídeo, venho aqui fazer algumas considerações e começo Tormenta de Fogo. E eu acho que eu vou ler Tormenta de Fogo de uma forma bem mais prazerosa, primeiro, porque é a primeira leitura, segundo, porque hoje eu não pude começar a leitura de Coração de Aço de manhã, eu só pude começar realmente 4 horas da tarde, então eu tive um pouco espaço de tempo e eu fiquei correndo. Amanhã, com Tormenta de Fogo, eu vou ler desde o início e vou usar um artifício aí que vocês vão ver, que eu espero que me ajude a ler esse livro de forma mais rápida. Então até amanhã, que para vocês é só alguns segundos, mas até amanhã. Oi, gente, bom dia. Hoje é sábado, vai dando 11h30 agora. E eu terminei de assistir o meu vídeo de Coração de Aço. E esquece que eu falei, não assiste ele não. Brincadeira. Assiste ele sim, porque eu acho que é um bom panorama do que eu era há 3 anos atrás e do que eu sou agora. Mas eu me surpreendi com essa resenha, apesar dos defeitos, apesar de ter música muito alta no fundo, apesar de eu estar todo tímido e travado. Eu gostei que eu falei sobre política nesse vídeo. Olha só vocês, mais um vídeo político aqui do canal, quem diria? Eu tava até pensando em fazer esses comentários aqui agora, mas eu queria assistir a minha resenha porque eu não lembrava se eu tinha comentado sobre isso. E eu fiquei muito feliz de que eu comentei. O livro de Coração de Aço é um livro muito político. E eu toquei nesse assunto naquela resenha. Eu falei que eu achava meio perigoso os nossos heróis aqui serem assassinos, né? E quando surgia uma proposta de, beleza, a gente mata o Coração de Aço que tá governando a cidade, mas e depois? Vai vir um outro épico e tomar a cidade, e a gente não vai fazer nada? E o líder dos executores fala, olha, nós somos só assassinos. Quem vai governar a cidade depois já não é mais nosso problema. E aí surge esse debate de o que tá ruim, mesmo ele não sendo pior, a gente interfere nele? Porque mesmo Nova Chicago sendo péssima para se morar, ela é ainda uma das melhores cidades dos Estados Unidos. Então, fica esse questionamento de eles vão ser os heróis mesmo sendo os vilões? O que a gente vai fazer para interferir na política? Nós não vamos interferir na política porque nós somos assassinos? Isso é bom ou é ruim? E eu toquei nesse assunto da resenha e eu fiquei bem feliz de, mesmo com 3 anos de diferença, eu já tive essa percepção. Mas eu vim aqui justamente para falar que a minha percepção política aumentou. Eu percebi muito mais questões sociais e políticas nesse livro do que eu tinha reparado em 2017. E eu cheguei a comentar na minha resenha que o David tinha sido um dos pontos negativos do livro, por causa daquela coisa de interromper o tempo todo pra ficar falando de como a garota era bonita. E nessa releitura eu tenho que dizer que isso não me incomodou tanto assim. Eu até achei que foi um bom toque pra diferenciar um personagem do outro. Então acho que faz sentido com o personagem e, como eu falei, era sempre em momentos que eu percebia o porquê daquilo estar ali, que eu não tinha percebido na primeira leitura. Então acho que isso mudou a minha visão. Mas um pensamento meu que mudou, que eu falei naquele vídeo, é que a gente não precisava separar as lutas. Não é porque uma coisa tá pior que a outra que a gente precisa ignorar uma pra focar mais na outra, né? Hoje eu acho que eu já mudei um pouquinho de opinião. Eu acho que se a gente tentar atingir tudo ao mesmo tempo, a gente vai acabar não conseguindo nada, porque a gente não tá focando nas nossas prioridades. Hoje em dia eu já sou muito a favor disso, da gente parar pra pensar o que é o mais necessário, o que é a prioridade. E a gente foca nisso, depois a gente passa pro próximo passo. E eu queria dar parabéns pra Isadora Prospero, que foi a tradutora desse livro, porque tem um trocadilho ali que eu parei, fiquei fazendo o que mandava ali o narrador, e aí eu comecei a rir de gargalhada de tão ridículo que é, porque o meu humor hoje em dia também mudou, e eu ri dessas palhaçadas. Eles estavam falando de nome de épico e tinha um que se chamava Capim Canela. E aí o David fala, esse não é um nome tão bom, porque repete isso várias vezes e rápido. Aí eu comecei a fazer isso. E eu não vou fazer isso aqui porque é obsceno. Se você quiser, você para o vídeo e faça aí. E ria se seu humor for compatível com o meu. Ontem à noite eu comentei que eu não lembrava quantas estrelas eu tinha dado pra esse livro, mas eu achava que era 4 e ia subir pra 4,5, porque nessa releitura eu tinha achado que era 4,5. Mas eu vi no Scooby que eu tinha dado 5 estrelas e a gente vai fingir que aquela conversa não existiu, então o livro é 5 estrelas, tá bom? Não quero abaixar a nota desse livro. Eu falei que eu aumentaria pra 4,5 se eu tivesse dado 4. Então, teoricamente, eu não estou mentindo. Agora de manhã eu tenho algumas tarefinhas para fazer, que eu já estou fazendo ao longo do dia, mas eu vou parar um pouquinho para começar a minha leitura de Tormenta de Fogo. Vamos ver quanto tempo tá marcando aqui para terminar o livro. Tá, 22 minutos. Claramente o meu Kindle já não presta mais. Mas conforme eu for passando as páginas, ele vai atualizando. Eu vou dar uma lidinha nos 3 primeiros capítulos, 5, 10 talvez. E aí depois eu volto aqui para falar o que eu tô achando. Que essa aqui é uma leitura inédita.
Eu esqueci que como eu só tô com um celular aqui, eu não vou conseguir mostrar ele e gravar o vlog. Então vocês vão ter que só me ouvir e ficar satisfeitos com isso. Eu já li 7% do livro, mas eu confesso que eu estou cansando. Tormenta de Fogo começou bem mais eletrizante durante uma cena de ação. Alguns meses se passaram desde o fim de Coração de Aço e muita coisa mudou na questão do pensamento do David e da própria missão dos executores. E isso já é escancarado no início do livro e eu gostei bastante dessa mudança. Mas como eu tô cansado de ler e eu preciso pintar ali um negócio para minha mãe, eu vou continuar a leitura de Tormenta de Fogo em formato de audiobook. Mas eu não tenho o audiobook, mas sabe quem pode ler esse book para mim? A Alexa. Você não precisa de um Echo Dot, um aparelho da Amazon, para que a Alexa leia os seus e-books. Existe um aplicativo para celular que você baixa e ela automaticamente entra na sua conta Kindle e lê os seus e-books para você. Não é de uma forma tão natural e orgânica, igual como se fosse um audiobook gravado por uma pessoa. Mas eu acho que dá pro gasto e eu vou tentar fazer isso aqui. E como eu falei, eu esqueci que eu só tenho um celular, então não vai dar pra eu me filmar ouvindo o audiobook. Mas eu espero que vocês acreditem que eu estou fazendo isso e depois eu venho contar aqui o quanto eu li em audiobook e como foi essa leitura. Tá, gente, eu sabia que eu ia dormir, mas eu não imaginei que fosse me atrapalhar tanto. São 4h10 agora, cheguei em 30% do livro, eu acabei a parte 2. Eu parei durante uma hora mais ou menos pra almoçar também nesse período, isso me atrapalhou. Mas antes disso, eu pintei o negócio e trabalhei um pouco no computador. E ainda arrumei aqui o meu guarda-roupa, tava tirando roupa da mala e guardando, ouvindo a Alexa lendo o e-book pra mim. E foi uma experiência boa. Eu não recomendo você fazer isso com nenhum livro inteiro. Ouvir a Alexa lendo o e-book todo, porque eu acho que você vai perder muita coisa. Primeiro por causa da tonalidade que a Alexa fala, e segundo porque ela não lê tudo certo. Ela fala algumas palavras erradas, inclusive ela, às vezes ela é muito literal e lê pontuação. Tem várias partes do diálogo que ela fala: disse fulano, traço, não sei o que lá. Aí às vezes é ponto, 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 quando tem reticências. Ela também tem certa dificuldade em ler palavras em inglês. Então, por exemplo, o personagem principal que eu chamo de David, ela lê Davi. Tem um personagem que é prof, que eu falo exatamente prof, porque é o que está escrito. Ela lê como professor. E outras coisas mais estranhas, como estar escrito calça social e ela lê calça socialismo. Mas esse é um bom artifício para você continuar a leitura em momentos que você não vai poder ler. Agora eu vou continuar, como são 4 horas e eu ainda estou em 30%, o que é bem mais do que eu estava ontem, eu sei, mas eu confesso que eu tô com medo de não dar tempo. Então eu vou dar uma corridinha aí. Mas eu também tenho algumas outras coisas para fazer aqui em casa. Então não sei, torçam por mim. Oi, gente, são 8h20. Eu parei às 8 horas para poder jantar. Eu tive picos de desespero e de satisfação durante essa leitura, porque eu tava achando que não ia dar tempo. Eu realmente estava acreditando que não ia conseguir. Eu parei às 8 horas, o Kindle tava me avisando que faltava 1h20 para concluir a leitura. Então, assim, vai dar para concluir o livro hoje, mas eu queria acabar antes das 10 horas, que foi quando eu acabei de ler o livro ontem. Porque eu considerei que começando hoje, antes do horário que eu comecei ontem, bem antes, na verdade, eu acabaria antes das 10. Mas eu não tava contando com aquele elemento da releitura, né? Eu acho que realmente, por ter sido uma releitura, eu li o livro bem mais rápido do que eu tô lendo Tormenta de Fogo agora. Mas eu tô desesperado pra acabar o livro porque ele tá muito bom. Eu vou terminar de comer o meu pudim e vou voltar para o livro e volto aqui somente quando eu terminar. Ai, gente, é assim que 15 para as 10 da noite eu consegui acabar o livro. E, meu Deus, eu tô. Eu nem sei o que pensar ainda. Eu acabei de ler e vim aqui gravar, então eu não arquitetei muita coisa. Mas esse final foi muito eletrizante. Mais eletrizante que o anterior. E é incrível como o Brandon Sanderson consegue inserir vários plot twists seguidos, sem deixar a história mirabolante, sem perder o sentido. E são coisas super interessantes e que agregam. Sério, eu tô em choque com o quão. Foi muito bom o final desse livro. Nossa, foi ótimo. Tinha algumas coisas que estavam me incomodando ao longo da leitura, mas eu acho que no geral foi 5 estrelas também. Apesar de eu ter sentido um pouquinho de defeito, eu não consigo diminuir a nota do livro, não consigo diminuir a minha experiência. Eu acho que foi muito boa a leitura. Acho que é uma história muito divertida e tem aquele sentimento de, meu Deus, que coisa boa que eu tô lendo. Mas vamos lá, vamos tentar arquitetar aqui um pouquinho do que eu senti com esse livro. Aqui o David e os executores vão mudar um pouquinho de cenário em vista dos acontecimentos do final do primeiro livro. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Então a gente tem aqui uma coisa completamente nova.
nova, o livro ele avança um pouquinho no degrau. Eu sinto que o primeiro livro era apenas o primeiro degrau e aqui ele fala, não, então a gente já pode avançar mais um pouquinho. E com isso a gente não só tem vilões novos e um lugar novo para explorar, como também tem outros personagens protagonistas novos. E eu gostei bem mais desses personagens do que eu gostei dos anteriores. Eu gostei muito do GG logo de cara e acho que todos eles têm características pertinentes a esse volume, agregam bastante para a história. E com um novo obstáculo que o David tem que enfrentar, a gente vai sentindo uma maturidade um pouco maior na história. E eu senti que esse livro é muito mais maduro que o primeiro. Nesse livro aqui, apesar de ter bastante cena de ação também, e o final ser, assim, os últimos 20% do livro é praticamente uma cena inteira, vai ser difícil de você largar. Mas esse eu achei um livro muito mais introspectivo, que lida muito mais com os pensamentos e os sentimentos dos personagens. O David vai ter muito questionamento sobre o que ele está fazendo novamente, principalmente em relação às coisas que ele descobriu no final do livro anterior. Isso vai mexer muito com ele e vai trazer de novo questionamentos de será que eu estou fazendo certo? O que eu estou fazendo de errado? No que eu posso melhorar? Esses novos personagens agregam muito esse debate, porque cada um deles vai ter uma visão um pouco diferente sobre o que deve se fazer em seguida. O GG, por exemplo, que eu estava comentando, ele é uma pessoa religiosa e que não acredita na violência. E ele está fazendo parte desse grupo de pessoas que matam os épicos. Então, parece meio contraditório a princípio, mas a lição toda desse livro que eu consigo tirar é que ele explica muito bem essa coisa de às vezes nós temos pequenas diferenças de pontos de vista. Às vezes a nossa vírgulazinha é diferente. Isso não quer dizer que a gente não quer caminhar para o mesmo lugar. Eu acho isso muito evidente e muito importante ter num livro em que um grupo de pessoas tem um objetivo principal, mas cada um deles difere em alguma coisa sobre como chegar nesse objetivo. Numa época em que a gente acha que o outro tá contra a gente por causa de uma coisinha que a gente não concorda com ele. Eu acho que histórias assim fazem a gente pensar um pouco sobre a nossa realidade. E por falar nesse negócio da religião, o Brandon Sanderson trabalhou um pouquinho a mais aqui. No primeiro livro ele já tinha inserido aí uma coisinha, mas ficou muito superficial. Aqui ele trabalha isso de uma forma melhor. E é muito interessante como essa religião foi criada, no que as pessoas acreditam e como ela vai afetar a visão do próprio David, que é uma pessoa que não acredita em nada. E eu falei anteriormente que eu gostava quando tinha personagens religiosos porque eles me faziam sentir pena deles pela situação que eles estavam passando e por isso eles recorriam à religião. E aqui eu acho que é um pouquinho diferente porque eles recorrem à religião para ter esperança de alguma coisa. E essa esperança acaba sendo tão positiva que vai afetando as pessoas ao redor. E essa religião, obviamente, não tem nada a ver com nenhuma religião que existe. E isso é um outro ponto positivo. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso, mas eu gosto quando o livro trabalha na religião própria, porque em situações de dificuldade as pessoas vão acabar criando algum tipo de misticismo. Aconteceu isso em Estação 11, por exemplo, que surge uma nova religião. Acontece aqui, então eu gosto quando essas coisas são criadas especificamente para o livro. Os personagens, eles não se agarram a uma religião já existente no nosso mundo. E eu acho também que esse é um livro mais sobre personagens, né? Ele explora bastante a relação dos personagens e principalmente os defeitos de cada um. É um livro que escancara isso pra gente, que nós não somos perfeitos. Nós temos defeitos e às vezes isso pode atrapalhar o nosso objetivo, como às vezes também isso pode ajudar. E eu queria ler uma citação aqui do livro, aproveitar que a bateria do meu Kindle ainda não acabou, porque ela está acabando. O David e a tia estão conversando. Eu não sei se vocês chamam essa personagem de tia ou tia, porque é com TH, mas eu falo tia mesmo. Os dois estão conversando sobre o Prof, e ela diz assim: às vezes esquecemos o quanto ele é humano, David. Ele é só um homem, apesar de tudo. E acabou a bateria do meu Kindle. Vamos correr aqui. Ele é só um homem apesar de tudo. Um homem cheio de sentimentos que às vezes não fazem sentido. Somos todos assim. Queremos o que não podemos ter, mesmo quando não temos o direito de exigi-lo. Eu acho que é um livro que trabalhou muito isso, tanto por causa desses outros pontos que eu comentei aí. Acho que ele abandonou um pouquinho do enredo político, apesar do início tratar um pouquinho sobre isso, para justamente trabalhar mais com os sentimentos dos personagens. Ele também abandona um pouco as cenas de ação tão recorrentes, apesar de ter, mas eu acho que é um livro muito mais equilibrado. E eu gostei bastante dele. Eu vou dar 5 estrelas também, como eu já falei. E eu tô muito animado pro próximo, porque o Brandon Sanderson acrescentou tanta coisa aqui. Foi tanta informação nova, tanta coisa pra gente pensar. E eu só vou ter a noite pra pensar, porque amanhã de manhã eu vou começar esse livro e eu sei que eu vou devorar. Tô super curioso pra descobrir o que ele vai fazer. E vou ter que botar agora o meu Kindle pra carregar, pra eu amanhã acabar com a bateria dele tudo de novo. Talvez até comece hoje no celular. Não sei. Amanhã eu aviso vocês se eu comecei ou não.
Oi, gente, bom dia. Já é 10h10 da manhã. Acordei mais tarde do que eu gostaria, eu confesso. Mas pelo menos eu descansei de ontem. Eu não consegui começar a calamidade. Eu fiquei muito cansado. Parece que ler é uma atividade que não cansa, mas a gente sai exausto, né? Então minha mente estava cansada. Estou levemente gripado, hoje tá bem friozinho, então eu estou debaixo do edredom e vou começar a calamidade agora. Eu vi que esse livro tem um pouquinho a mais de páginas, acho que umas 10 páginas a mais que Tormenta de Fogo. Então não sei se eu vou demorar, né? Mas provavelmente sim. Então eu quero ler com calma, não quero ficar no ritmo acelerado dos outros 2 dias. Mas eu sei que ontem eu podia ter me dedicado mais na parte da manhã, só que eu também tinha outras atividades pra fazer, por isso eu não li Tormenta de Fogo. Mas eu vou me dedicar bastante à leitura essa manhã e vamos ver se eu vou conseguir terminar antes das 10. Mas desde já adianto que estou muito feliz de ter conseguido ler um livro por dia. Quer dizer, não sei ainda se eu vou conseguir, mas se tudo der certo, acho que sim. Então vamos lá, começar a calamidade e daqui a pouco eu venho aqui contar pra vocês o que eu tô achando. Oi, gente. Então, vai dando 6 horas da tarde. Eu prometi que ia vir aqui. Na verdade, eu não prometi, né? Eu falei que ia vir comentar aqui a história, um pouco da sinopse e tal. Mas o que que aconteceu? Eu dormi. Eu comecei a ler de manhã e peguei no sono. Aí eu acordei, li mais um pouquinho. Aí fui almoçar. Aí descansei um pouco depois do almoço. Assisti um filme que tava passando na TV. Aí voltei a ler. Aí foi me dando sono. Eu falei, não, preciso acordar. Aí levantei, fui pegar uma coisa pra comer. Aí continuei a ler mais. Aí agora foi me dando mais sono ainda. E eu botei a Alexa pra ler pra mim de novo. Porque eu realmente tava ficando com muito sono e tava difícil de concentrar. E não tem nada a ver em relação à história do livro, porque tá muito legal. E eu vou dar um panorama geral sobre o que esse último livro se trata no final, quando eu terminar. Porque eu não quero dar muitos spoilers aqui, já é o terceiro livro, né? Então eu não posso dar spoiler nem do primeiro e nem do segundo. E nem desse, né? Obviamente. Então vai ser um pouquinho difícil pra mim explicar um pouco a sinopse da história, por isso eu vou esperar até o final, né? Aí eu venho aqui e falo um pouco do que aconteceu e o que eu achei. A Alexa parou de ler o livro pra mim em 60% e eu acho que falta umas 2 horas pra eu terminar de ler. Como são 6 horas da tarde ainda e falta muito tempo pro dia acabar, eu acho que eu vou relaxar um pouquinho, vou fazer alguma coisa no computador, não sei, pra eu descansar, ativar minha mente e depois retornar no livro com tudo e aí ler o resto inteiro e voltar aqui pra contar pra vocês o que eu achei. Mas inicialmente é isso, tá? Eu queria falar que a história tá muito boa, tá muito eletrizante. Tô gostando de tudo que tá acontecendo, tem muita informação nova. Eu não sei como é que esse homem aguenta pra inventar tanta informação, que o Brandon Sanderson desconstruiu muitas coisas. Ele inventa e depois desinventa e reinventa em cima do que ele já inventou, é um negócio incrível. Mas tá dando certo e eu tô super empolgado e super feliz que tenha acontecido, né, de eu ler os 3 livros em um final de semana inteiro, mas tá cansando, tá pesando isso agora, porque eu não aguento mais ler. Eu sinto que depois que eu acabar esse livro, eu nunca mais vou ler na minha vida. O que obviamente é mentira, mas é o que eu tô sentindo no momento. Então eu preciso parar um pouquinho pra descansar pra depois acabar. E aí eu venho aqui, prometo. Gente do céu, acabei o livro 10h17 da noite. É um misto de emoção que eu nem sei falar. Quando você pensa que não pode ser mais surpreendido, o Brandon Sanderson vai lá e te surpreende. Eu tô em choque. Eu amei. Eu achei maravilhoso esse final. Vou adicionar como favorito 5 estrelas porque, nossa, um sentimento tão bom de ler esse livro. Era tudo que eu precisava no momento. Era tudo que eu precisava. Nossa, foi muito bom. Dando um panorama geral da história de Calamidade, a gente vai visitar um novo lugar novamente. Então, cada uma das 3 histórias se passa majoritariamente em um lugar diferente. Isso é muito bom. Dentre os 3 lugares, pra mim, esse aqui é o mais doido, é o mais difícil de pensar, de imaginar, o que tem uma arquitetura muito peculiar, vamos dizer assim. Novamente, o livro começa com uma cena de ação eletrizante, com reviravolta já. Logo no início já temos reviravolta, já temos descobertas, já temos personagens novos e novas informações. Ele é mais um livro de ação e apesar da gente ter desenvolvimento de personagem, ele é um livro majoritariamente feito de plot twists e de confrontos. Confrontos tanto externos quanto confrontos internos. Acabei de ver aqui que tem um blurb na capa, ação do começo ao fim. É justamente isso, ação do começo ao fim. É um livro, ele é inteiro de ação, mas ele tem os seus momentos de sentimentalismo e de questões filosóficas. Esse é um livro que trabalha bastante
sobre o mal em cada um de nós. Ele brinca o tempo todo com isso, quem é o vilão, quem é o herói, quem pode ser o herói. Acho isso muito interessante e foi uma forma muito boa de desligar esse livro de histórias de super-herói, né? Que eu acho que é uma coisa que tá ficando muito batida agora. E aí Brandon Sanderson me inventa uma trilogia de super-herói que é magnífica. Eu não quero dar muito spoiler, tá? Mas eu gostei muito desse final. Eu vi muitas pessoas que não gostaram desse final, mas pra mim, zero defeitos, cristalzinho. Eu achei o início do final uma vibe meio Stephen King. Tem umas coisas que é meio doida, que não tem respostas. A gente acaba o livro também sem todas as respostas, mas beleza, fez sentido. Eu não preciso de todas as respostas pra entender esse livro. Deu pra pescar que existe uma coisa a mais que realmente não faz sentido e não vai fazer, e nem precisa fazer. Mas eu gostei muito do desfecho, gostei dos ensinamentos e das lições que o livro passa. Tem uma revelação aqui sobre uma fraqueza, que eu não quero dar muito spoiler novamente, mas quem leu vai saber que fraqueza eu tô falando, e eu adorei. Eu me identifiquei demais com isso. Primeiro porque eu não tava imaginando, e era algo que eu já tava arquitetando na minha mente há muito tempo. Há muito tempo. Considerando que eu li ontem o livro 2, eu tô desde ontem pensando. Eu gostei muito porque eu realmente não tava imaginando, eu me surpreendi, apesar de que depois que o próprio personagem principal faz a reflexão, tava na cara o tempo todo, e realmente tava na cara o tempo todo, mas eu acho que é a grande questão da gente se surpreender com coisas que estavam super evidentes e a gente falar, nossa, realmente tava evidente, só eu que não vi. Eu tava comentando com o Iago que eu acho que se eu fizesse uma leitura mais pausada, tipo, demorasse de ler o livro e ficasse dias pensando no que eu tava lendo, talvez eu até encontrasse algum defeito ou outro, principalmente em relação a Megan, que é uma personagem que me deixa muito intrigado. Eu gosto bastante dela, gosto de tudo que envolve ela, mas ela me deixa confuso. E eu não sei se essa confusão se dá porque é realmente confuso ou se é porque tem alguma coisa ali que não tá fazendo sentido. E aí eu tô ficando confuso. Mas aí eu falei pra ele que como eu fiz essa leitura assim corrida em 3 dias, não deu tempo de eu pegar isso, de eu ficar matutando na cabeça e isso acabar atrapalhando a minha experiência de leitura. Então pra mim, nossa, foi ótimo. Eu adorei ter tido essa ideia pra esse vídeo e ter feito a leitura desses 3 livros em 3 dias, porque era tudo que eu tava precisando no momento. Eu falei que eu tava cansado de ler, muito pelo contrário. Esse livro me deixou com vontade de ler mais ainda. Principalmente outros livros do senhor Brandon Sanderson. Eu até separei aqui uma citação pra ler pra vocês. Aí nesse aqui tem várias citações, viu? Mas tem uma aqui ó, que fala: o fracasso é se recusar a lutar. O fracasso é permanecer quieto e esperar que outra pessoa resolva o problema. Acho que isso tá no cerne dessa trilogia. Uma citação que até do epílogo fala assim: épicos são pessoas, livres para serem pessoas, como deve ser. E isso significa que alguns ainda serão egoístas, ou perturbados, ou qualquer coisa do tipo. Não é tão bonitinho assim, mas é isso. No fim, somos pessoas. Mesmo que algumas pessoas tenham superpoderes, somos pessoas. A citação mais grandinha que tem, que acho que é a que mais me tocou, é essa aqui. Eu assistia ao sol nascer e desejava capturar o momento, mas nunca conseguia. Fotos não funcionavam, nunca pareceu tão espetacular nelas. E então eu percebi que o nascer do sol não é um momento, é um evento. Você não consegue capturá-lo porque muda constantemente. Entre um piscar de olhos e outro, o sol se move, as nuvens mudam de forma. Toda vez é algo novo. Nós não somos momentos, Megan. Você e eu somos eventos. Você diz que talvez não seja a mesma pessoa que era um ano atrás. Bem, quem era? Eu não sou, isso é certo. Nós mudamos, como nuvens em movimento e um sol se erguendo. Minhas células morreram e novas células nasceram. Minha mente mudou e não sinto a animação de matar épicos como sentia antes. Eu não sou o mesmo David, mas mesmo assim, eu sou. Fico feliz por você não ser a mesma Megan. Não quero que seja a mesma. A minha Megan é um nascer do sol, sempre mudando, mas belo o tempo inteiro. Ai, momentos românticos aqui pra gente finalizar esse vlog. Eu sinto que eu deixei alguma coisa passar que eu queria falar sobre esse livro, mas é porque eu tô no calor do momento, me entendam. Ah, concluindo, óbvio, recomendo ou não, você tá se perguntando. Sim, recomendo muito. Eu sei que você pode olhar torto pra essa trilogia porque fala de super-heróis e acredite, eu olhei, mas ela não é nada do que você tá esperando. É isso, eu adorei o final, super eletrizante, muitas cenas de ação, um livro rápido de ler, um livro fácil, cativante. Ai, super emocionante, eu me arrepiei, eu queria chorar no final. Tem luta, tem ação, tem sangue, tem guerra, mas também
tem muita coisa introspectiva, muitos pensamentos, muitos questionamentos políticos que você pode fazer. Eu acho que o Brandon Sanderson soube balancear a ação e os momentos mais parados. Brilhante nesse livro, nessa trilogia, na verdade, de forma geral. Eu não sei qual é o meu preferido, tá? Eu acho que eu tenho um carinho muito grande por Coração de Aço, mas Calamidade me fez sentir com esse final. Eu fico em dúvida aí entre os dois, tá? Mas sim, saibam que vale muito a pena você dar uma chance para essa trilogia. E agora eu vou dormir pensando em Executores, pensando no que o Sr. Brandon Sanderson escreveu aqui e eu acabei de ler. Até o próximo vlog, gente. Espero que vocês tenham gostado desse aqui. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!